Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Negro. Nessa sexta-feira, sextou gente, sextou, última sexta do mês de agosto. E vamos aí, trazer resultados da Copa do Brasil, né, que ontem teve o jogo Bahia e Fluminense. E trazer notícias do Timão, tá? Atualizando aí notícias do Timão. Não vou falar dos outros esportes do Corinthians hoje, só focando nisso, tá? E amanhã terá um vídeo sobre a outra rodada do Brasileirão, que segue, derby no domingo. Então, vamos lá, para não perder tempo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii. Deixe seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, eu curto, eu leio, respondo, depois dou uma moralzinha para vocês. E deixa o like, tá galera? Deixa o like, o joinha, curtidinha marota, tá bom? Vamos lá, a gente fala da Copa do Brasil, que teve os seus jogos na quarta-feira. Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, Vasco da Gama 1, Botafogo 1. E ontem, na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Fluminense. Eu assisti o jogo, 1-0. O Fluminense jogou bem melhor no primeiro tempo, teve um gol anulado. Merecia até uma melhor sorte, mas no segundo tempo o Bahia fez valer aí o seu fator casa e ganhou com o gol quase no final do jogo. E aí leva a vantagem para o Rio de Janeiro. Uma vantagem pequena, pode jogar pelo empate, mas é uma vantagem. Isso é importantíssimo, Lembrando que o Bahia é o único time, que jogou em casa, mandante, que venceu. O Vasco empatou e o Atlético Paranaense e o Mineiro acabaram perdendo seus jogos, tá bom? Jogos de volta a partir de 10 de setembro, porque vai entrar agora a data FIFA. Vamos lá. Notícias do Timão, gente. Vamos começar falando do... Vamos lá, aqui. Então, Memphis Depay foi convocado para a seleção holandesa. Já temos o Hugo Souza convocado para a seleção brasileira, José Martínez para a seleção da Venezuela. E aí eles vão aí disputar as eliminatórias aí nessa data FIFA. E sobre o Memphis Depay, surgiu uma notícia no jornal mexicano, também lá no Marca, da Espanha, que o holandês está na mira do grupo Pachuca. Esse grupo Pachuca que tem o próprio Pachuca lá no México, o León, também no México, e o Real Oviedo, lá na Espanha. São os clubes, tirando o Pachuca, que tem um limite de estrangeiros já na cota, um limite, o León e o Oviedo seriam os destinos prováveis de Memphis Depay. Eu duvido muito, que o Depay saia para jogar nesses times. O León não é nenhuma potência, ainda mais no futebol mexicano, e o Oviedo é um time que acabou de subir da Série B para a Série espanhola e é um saco de pancada. Não duvido que ele vai querer jogar nesses clubes. Vamos aí esperar os desdobramentos, sobre isso. Vamos lá, gente. Renovações de contratos. O Corinthians renovou. Já tem, na verdade, um acordo verbal com o Gustavo Henrique, zagueiro, 32 anos, para a renovação do seu contrato, que deve sair logo. Provavelmente segunda-feira, extensão de mais 2 anos de contrato. Ele tem contrato até o final do ano. E tinham 3 equipes aqui no Brasil e mais uma do mundo árabe interessada no jogador. O salário atual dele, R$720 mil, e ele deve chegar aí mais ou menos 850 mil. Não é, na casa de 1 milhão, está até razoável. É alto? É, mas pelo menos está razoável. Do Romero que ganha quase R$1 milhão. Falando do Gustavo Henrique, vamos para os meninos da base. João Vitor Jacaré, 18 anos, lateral direito, que fez 2 partidas, no começo da trajetória dele no profissional, e ele sumiu. Depois, com esse impasse de renovar o contrato, acabou sendo escanteado até do sub-20 do Corinthians. Ele tem vínculo até novembro de 27, mas com multa baixa. E depois do caso Cauê Furquim, o Corinthians está atrás de renovar e prorrogar o contrato dos meninos. Então está tudo encaminhado para a prorrogação de mais 5 temporadas. A assinatura deverá ocorrer na próxima segunda-feira, já que foi hoje, no finalzinho da tarde.
que eles chegaram a esse acordo. Lembrando que o Corinthians já tinha renovado com Gui Amorim, meio atacante, e André Luiz, o volante, que já está integrado ao time profissional. E aumentando, né, a multa rescisória de ambos, para não acontecer novamente, como eu disse, o caso do Cauê Furquim. Falando em renovações, né, Guinegão, segundo o Sami Carvalho, também já tem sua renovação encaminhada. Ele que ganha R$20 mil por mês, segundo o Sami Carvalho, suas fontes, e aí aumentaria para R$40 mil e a multa subiria, né, ele só não foi divulgada ainda a multa, e alguns gatilhos, né, participação de jogos, gols, aí o salário vai aumentando gradualmente. Pelo menos não mudou aí de 20 mil para 200, 400 mil, né, que aí é loucura. É bom só garantir uma multa maior para não perder, como novamente lembrando o nosso grande Cauê Furquim. Vamos lá, Transferban, gente, ainda sem solução. Janela fecha no próximo dia 2 de setembro, né, na terça-feira. O Corinthians ainda não conseguiu se livrar do Transferban, então não pode registrar novos jogadores. Contratar pode, não pode registrar. Como já disse, tem 4 jogadores encaminhados. E entrou, né, hoje o aporte financeiro de mais 25 milhões de reais da Nike, né, depois da renovação de contrato, totalizando 50 milhões, já tinha no começo do mês 25 milhões entrado em caixa, e agora mais 25 milhões, lembrando que o Corinthians ganhou 14 milhões do caso do Cauê Furquim, foi depositado pelo Grupo City. Então o Corinthians ainda não sabe o que fazer com esse dinheiro, né, primeiro quer pagar despesas de salários, essas coisas, né, despesas do dia a dia, só que ainda fica o caso do Transferban. Então o Corinthians pega esse dinheiro, paga o Transferban e aí os jogadores vão ficar sem salário, sem premiações, essas coisas. Então o Stabile está focando nessas coisas, que eu acho também certo. E o Transferban, vamos esperar, gente, senão vai ter que se virar com o time que tá e os moleques. Torcer que todos os moleques que forem entrando dê conta do recado. Falei do Transferban, porte financeiro. Iniciação da preparação para o derby, gente. Domingo tem um derby, né? Lembrando, nosso arquirrival Palmeiras lá na Neoquímica Arena. Já temos os desfalques certos de Matheus Bidu, terceiro amarelo, Mateuzinho, que saiu machucado. Vou falar do Mateuzinho daqui a pouco. Contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E o Roberto, né? Fazendo a fase final de transição. Já está treinando com bola, tudo, mas ainda não está liberado para jogo. E o Martínez, né? Que também vem se recuperando. Quem jogará na lateral direita? Estou muita gente falando de Félix Torres. Cara, vai ser um desespero. Piqueires vai deitar e rolar. Félix Torres vai ter trabalho. Eu colocaria, já com essa renovação, meteria um moleque aí, o João Vitor Jacaré. Ou o Gabriel Caipira, que também está no sub-20. E eu apostaria em um desses 2 jogadores. Pô, mas metendo um clássico, não sei o que. Gente, pra saber se o moleque é bom mesmo, joga no clássico. Ou vai jogar bem, ou vai jogar mal, já sabe que não presta, já se livra dele logo. Mas eu ia com um dos moleques. Eu até, na verdade, com o Jacaré, que ele é mais encorpado, entendeu? É novo, mas tem corpo. Eu ia de Jacaré. E sobre o Mateuzinho, só finalizar aqui, foram realizados exames, né, hoje pela manhã, e ele apresentou melhor do que imaginava, né? A expectativa é boa, porque não tem lesão grave, né? Ele está apenas com edema e sobrecarga muscular na perna direita. Então, para o jogo contra o Palmeiras, ele será poupado, né, para tratar dessa lesão, e aí vem entrar a data FIFA, e aí dá para se recuperar e voltar bem, né, para o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Tá bom? É isso aí, gente. Notícias do Timão. Amanhã tem vídeo, como eu disse, falando já do Brasileirão e a provável escalação do Corinthians, tá bom? Boa sexta-feira a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vai, Corinthians!